Amados, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias e acompanhassem comigo a leitura da Palavra de Deus, que está aí no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12. Uma dica aí para quem não tem costume de encontrar rapidamente, está no Antigo Testamento, né? Aí, como alguém fala, está entre Gênesis e Apocalipse. Eclesiastes fica logo aí depois de Provérbios. Se é que ajuda também, né? Na verdade. Então, Eclesiastes 12. Enquanto os irmãos estão folheando suas Bíblias ou ficando perto de quem tem, livro de Eclesiastes ou o Pregador é um livro que a tradição atribui ao rei Salomão, que fala também, de certa forma, foi profeta também. E é atribuído a ele. É um livro também de provérbios compilados, e trata de uma filosofia de vida bastante interessante e que é aplicada também aos nossos dias. Aliás, a mensagem da Bíblia é uma mensagem contemporânea. Algumas pessoas, quando vão tratar do estudo bíblico, dizem, entender a Bíblia é difícil, por conta de questões linguísticas e questões culturais, que passaram muito tempo, na verdade, mas a sua mensagem, a sua essência, continua contemporânea, continua falando hoje aos nossos corações. Glória a Deus por isso, pela sua palavra, e como o pastor falou de manhã, pela liberdade religiosa que ainda temos em nosso país, e podemos nos reunir e ler a sua palavra. Podem ficar assentados mesmos? E o texto diz assim, a partir do verso 1 até o verso 8. É uma poesia extraordinária, maravilhosa. E diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho prazer neles. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa e os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, e as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, e já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas de ruas, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for o peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, teu Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que o Senhor possa aplicar a porção da sua palavra em nossos corações. Parece ser um texto um tanto quanto negativo, mas na verdade ele é realista. O sábio pregador, ele nos insta a meditar na brevidade da vida. Mudando um pouco, quantos conhecem aquele jogo chamado Banco Imobiliário? Quantos já brincaram com aquele jogo? Muita gente, né? Eu estava pegando alguns dados daquele jogo. Ele surgiu durante a Depressão Norte-Americana, ali entre a década de 30, a partir do ano 1929 e diante. Então, o inventor, Charles Darwin, da Pensilvânia, ele criou esse jogo durante o período da Depressão. Ele apresentou algumas empresas e elas rejeitaram o jogo. Né? Na verdade, deixa eu explicar a vocês que não conhecem. É uma brincadeira, um jogo em que tem um tabuleiro e você distribui dinheiro às pessoas, naturalmente um dinheiro de brincadeira, né? Você distribui e você vai comprando propriedades e aquele que for mais rico no final é que ganha o jogo, né? Então você vai comprando propriedades e a partir do jogo, o jogo de dados, você vai tentando também falir o seu oponente para que você possa ganhar aquele jogo. É um jogo bastante divertido, né? Eu já perdi horas e horas brincando de banco imobiliário, que em inglês chama-se Monopoly.
Também tem outra versão monólogo. Então, eles rejeitaram o projeto. Obrigado. Eles rejeitaram inicialmente porque eles achavam um jogo um pouco sem graça. Na verdade, ele depois, com a ajuda de um amigo, produziu 5.000 jogos. E depois que começaram a jogar esses jogos, virou um sucesso extraordinário. Até hoje é muito divertido jogar. E eu pesquisei algumas trivialidades do Banco Imobiliário para você contar, né, para a gente falar enquanto estiver querendo impedir do seu oponente ganhar o jogo. Você distrair ele para você ganhar o jogo. Olha, mais de 200 milhões de jogos foram vendidos. Mais de 5 bilhões de pequenas casas verdes, aquelas casinhas que nós colocamos, já foram produzidas. Mais de 5 bilhões. Já foi feita uma cópia do jogo em ouro puro. E hotéis de prata, com casas de ouro puro e hotéis de prata pura, foi vendido por $25.000. O jogo mais longo da história durou 70 dias. Um jogo que os jogadores disputaram embaixo d'água durou 45 dias. Um jogo que estava de cabeça para baixo durou 36 horas. A quantia total de dinheiro em um jogo do Banco Imobiliário é de $15.140. Essas informações parecem ser apenas informações triviais para a gente divertir. Mas esse jogo esconde uma realidade muito interessante. Né? Ele mostra, principalmente naquela época, que foi a Grande Depressão norte-americana, que se eu não tenho dinheiro e propriedades na vida real, pelo menos posso fingir jogando no Banco Imobiliário. Pelo menos eu posso fingir que tenho dinheiro nesse momento. Embora talvez achemos compreensível que as pessoas sonhem e fantasiem sobre a riqueza material em tempos de depressão econômica, o que quer dizer desse comportamento durante o período de uma estabilidade econômica melhor? E aí vem a pergunta: será que algum de nós é alguém que se sente realmente livre dos anseios materialistas? Como esse texto diz, será que estamos lembrando realmente de Deus ou lembrando daquilo que se importa para mim agora? Será que todos nós já não fomos tentados a pensar que o dinheiro, ouça bem, a riqueza e o poder seriam a solução de todos os problemas da nossa vida? Mas se eu tivesse mais um pouco de dinheiro, eu poderia ser mais feliz, eu poderia resolver todos os meus problemas. E de fato é assim. O fenômeno que nós temos acompanhado ultimamente das igrejas mercantis, não quero aqui causar um debate, qualquer coisa, é a famosa teologia da prosperidade, onde você é mais próspero, em tese, você é mais perto de Deus, quanto mais você tem mais. Quanto mais eu tenho, é a ideia. Mais perto, eu provo aos irmãos que eu sou abençoado. Quem vai querer, você está na igreja, e o pastor tem dado um custo? Vou querer estar, num local que demonstra uma espécie de riqueza, que os irmãos demonstram, aquela que é a igreja boa. É essa a ideia. Como de fato não é. Os grandes homens santos de Deus, tanto na época do Novo Testamento, quanto na época da Idade Média, eram pessoas simples. Veja bem, não estou condenando, e nunca a Bíblia fez apologia à pobreza e à miséria. Nunca. O que Jesus nos insta a pensar sempre é que você não deve confiar na riqueza. Não há nada errado em você ter a pecado, em você possuir e basear a vida toda em bens materiais. É isso que o pregador nos leva a pensar. Uma pesquisa do jornal Chicago Tribune revelou que pessoas que ganham pelo menos $30 mil por ano, seriam felizes, disseram que $50 mil os faria felizes. No entanto, pessoas que ganham $50 mil disseram que pelo menos $100 mil por ano os faria felizes. $200, 400 e assim sucessivamente. Né? É isso que os psicólogos chamam de escalada de expectativa. As pessoas, caso trabalhem para alcançar um determinado nível de prosperidade, acham que só se sentirão felizes se alcançarem outro patamar e rapidamente se acostumam com aquela prosperidade e o descontentamento aumenta e as expectativas aumentam e elevam e tentamos fazer tudo para que nos tornem felizes. John Rockefeller,
dos homens mais ricos de toda a história, norte-americano, ele diz, perguntaram-lhe uma vez em relação a isso. O quanto é suficiente? Sempre um pouco mais. A resposta dele foi essa, sempre um pouco mais. E essa é a resposta do que os psicólogos chamam de escalada da expectativa. Mas voltemos ao texto, então. O que Salomão descobriu? No livro de Eclesiastes 1:9, o versículo diz o seguinte: não há nada pouco debaixo do sol. Isso inclui o fato, onde ele escreve no livro, que a riqueza não pode, de fato, satisfazê-lo. E realmente não pode satisfazer os anseios mais profundos do coração humano. Mesmo assim, Salomão, ele conseguiu, ele tentou fazer isso. Porque Salomão foi um dos homens mais ricos que já existiu. Podemos dizer que a história de Salomão, ele foi o segundo rei de Israel. Ele já herdou um reino praticamente pronto. Ele consegue concluir o templo, não esse que está aí, né? O templo de Salomão aqui no Brasil, mas o templo de Salomão mesmo. Ele foi um homem riquíssimo. Deus o abençoou com uma sabedoria, ele pediu a Deus sabedoria, e com a sua sabedoria teve riquezas também. Então, com isso, ele tinha tudo que ele podia pensar. Ele controlava a riqueza e o comércio do Oriente Médio, acumulou fabulosas quantias de ouro e prata. Seus navios atravessavam mares, trazendo, segundo a Reis 10:22, ouro, prata, macacos, pavões, tudo que podia imaginar ele tinha. Os governantes estrangeiros, as pessoas estrangeiras, vinham ver a sabedoria de Salomão. De fato, ele era muito sábio. Salomão era riquíssimo. Ele podia comprar qualquer coisa que ele quisesse. Ele tentou saciar a si mesmo com vinho, comidas exóticas, servidas em vasilhas de ouro puro. Mas nós vimos aqui, nada disso funcionou para Salomão. Ele tinha as mulheres que ele queria. Ele construiu casas, plantou vinhas, pomares, jardins, construiu reservatórios de água para irrigar plantas. Me parece que nada da felicidade chegar a Salomão, pelo menos que nos diz aqui no livro de Eclesiastes, né? Rebanhos, servos, esposas, concubinas, cantores de corais, ouro, prata, mas a dor maçante do vazio de Salomão não abandonava. Olha bem, no verso 13 do capítulo 12 de Eclesiastes diz o seguinte: de tudo que tenho ouvido, o resumo da minha vida, segundo diz Salomão, é essa: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer de juízo todas as suas obras, até que estão escondidas, e sejam boas e sejam ruins. Para Blaise Pascal, filósofo francês do século XVII, existe um vazio muito grande no coração humano. E no coração de Salomão, como também no seu e no meu, não tem a forma de dinheiro, mas a forma de Deus. Salomão, ao tentar encher seu vazio com outras coisas, a não ser Deus, ficou insatisfeito. Você pode dizer, mas pastor, mas Jaziel, como é que é? A gente não é a questão. O que eu quero colocar aqui é a questão de prioridades que nós temos buscado na nossa vida. Qual o verdadeiro sentido, então, da nossa vida? Podemos buscar muitos bens, podemos buscar bastante investimento. E às vezes eu penso, vai ficar tudo aí. Eu lembro agora do cantor popular que disse o seguinte, eu anotei, pronto. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que estou decepcionado. E porque foi tão fácil conseguir, e agora eu vivo me perguntando, e daí? Eu tenho uma porção de coisas para fazer e não posso ficar aqui parado. Até a sabedoria popular descobre que isso não é o que é mais importante. Você pode ter tudo, mas sem Deus, na realidade, você não é nada. No reino de Deus, como então? Qual é a moeda corrente do reino de Deus? Qual a classificação das moedas? Quais são as riquezas que realmente interessam para Deus? Qual o propósito, então? Se Deus deve suprir nosso coração, então devemos jogar o dinheiro fora? Não. Primeiro, somos biblicamente claros. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Não é isso que o texto diz. O texto lá, em 1 Timóteo 6, 10, diz assim: o amor ao dinheiro, a ambição ao dinheiro, e ele diz claramente, é a raiz de todos os males. A Bíblia, em lugar nenhum, amaldiçoa e diz que o dinheiro é a raiz do mal, mas o amor ao dinheiro,
O dinheiro, de certa forma, ele é amoral. Ele não é bom nem ruim. Mas o uso que nós fazemos dele. O que concebemos como dinheiro, moeda corrente, não passa de um valor de troca feita para o homem. Uma questão econômica, valor. Então eu pego um papel esverdeado, pequenininho, chego na padaria, compro o pão, o padeiro compra o trigo, junta mais dinheiro, e aí o que vai plantar, aquele dinheiro acaba circulando. O valor dele é apenas um valor simbólico. Mas para algumas pessoas ele é mais do que um valor simbólico. O dinheiro tornou-se um valor emocional. E como diria, eu fiz tanta coisa, e daí? E tudo que eu construí? Então, o dinheiro não é nada errado em ter o dinheiro. Errado a maneira, segundo a Bíblia, como você faz, como você utiliza esse valor. A moeda deste mundo, a moeda corrente desse mundo é temporal e a inflação come. Segundo, o problema começa quando tentamos usar a moeda corrente temporal como meio de troca no reino eterno. Um dos grandes problemas da igreja na Idade Média, que causou depois, graças a Deus, a reforma protestante, foi o que nós chamamos de simonia. Simonia é a compra de cargos eclesiásticos por dinheiro ou por influência. E aquilo era bastante comum. Simonia vem da palavra vem de Simão, o mago, o mágico. E quando ele viu que os apóstolos de Cristo estavam orando e o Espírito Santo de Deus vinha sobre as pessoas de maneira miraculosa, ele tentou comprar. Ele disse: quanto é que vocês querem para que esse mesmo Espírito venha até a mim também? E eles foram abençoados. Então, a partir daí, passa o nome de simonia, que era a grande negociação que existia na época da Idade Média, principalmente. Por exemplo, se eu era um pastor, um padre, um papa, então eu fazia do meu filho porque, por conta da influência, por conta de alguém que desse mais dinheiro. Foi assim que, na Idade Média, a Igreja Católica Romana acabou enricando demais. Mas as moedas correntes para o reino de Deus não são essas. Embora nós precisemos dela para que mantenha o reino de Deus. O que eu quero que fique claro para vocês é que nós não devemos inverter aqueles que são os verdadeiros valores da nossa vida. Você sabe quais são as moedas, as verdadeiras moedas correntes do reino de Deus? Eles estão ali, em Gálatas 4, 22 e 23. Os valores monetários espirituais são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso vem de Deus. Qual é a moeda corrente que nós temos utilizado no reino de Deus? A verdadeira moeda, o verdadeiro valor das coisas espirituais dentro do reino de Deus. Os economistas às vezes se referem a armas de manteiga, como mercadorias de demanda constante, ou seja, os principais bens consumíveis desse mundo e que só podem ser adquiridos com dinheiro. Talvez o status, esse tipo de padrão de vida. Mateus 6,20 é um texto que me incomoda demais. Ele diz assim: no reino de Deus eterno, as mercadorias para as quais há mais demanda são os tesouros que a traça e a ferrugem não destrói e que os ladrões não arrombam. Quando Jesus falou isso, ele falou para você não confiar, não colocar toda a sua confiança naquilo que você possui materialmente, porque um dia pode se acabar. Salomão fala que também na velhice nós estamos indo para lá, os nossos dentes não vão mais, nós não vamos mais sentir o sabor dos alimentos como nós sentíamos antes. A nossa vista já vai estar cansada. Os nossos cabelos, né, irmão Pedro, já vai estar brancos. Eu estou começando a ficar branco aqui. E eu não vou pintar, não. Eu acho isso legal. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso caminho. Até nos encontrarmos com Deus. Alguns não têm cabelo branco, mas caem. Né? Então, o gosto da vida, nós vamos perder um pouco o gosto da vida. E aí? Eu lembro de alguém que escreveu dizendo a um economista, assim, que ele tinha 60 anos e ele leu sobre economista e dizia assim: olha, se você economizar, se você deixar de tomar alguns cafezinhos, deixar de sair para comer pizza com os amigos, isso você, começando aí com uns 18, 19 anos,
e já sei para comer pastel com caldo de cana. Isso é algumas, você, quando você fizer 60 anos, você precisa praticar alguns esportes, que custa. Quando você fizer 60 anos, você vai ter 500 mil reais. Então o cidadão escreveu e disse, olha, senhor Marcos, eu já tenho 60 anos. E durante a minha vida, eu saí com os meus amigos, eu comi pastel com caldo de cana, eu me diverti, eu comi pizza com os meus amigos, e etc. Se eu tivesse guardado hoje, eu não teria tanto esse prazer. Alguns dos meus amigos, inclusive, já se foram. Deus já levaram, Deus já levou. E hoje eu não posso mais comer pastel por causa do colesterol que eu tenho, inevitável. Não posso mais tomar caldo de cana por causa da glicose. Então, a Bíblia nos orienta a usufruir da vida de uma maneira equilibrada. Se Deus o abençoou, existem dois motivos. Uma é que você vive uma vida equilibrada e responsável. E a outra que a Bíblia deixa clara, repartir com aqueles que têm necessidade. Para que eu vou guardar? Para que eu vou consumir? Outra frase também sobre essa questão do consumismo. Que diz assim, consumismo é o ato de você comprar com dinheiro que não tem, algo que você não precisa, para fazer inveja a pessoa que você não gosta. Entendeu? É o ato de você comprar com dinheiro que você não tem, você financia de alguma maneira, algo que você nem precisa. Não precisa. Para você fazer inveja a uma pessoa que você nem está aí, que você não gosta. A Bíblia é um livro sábio e nos orienta com sinais de vida, da maneira que nós devemos viver. Qual a moeda em que você está utilizando no reino de Deus? Que tipo de padrão de vida? Como eu estou vivendo? Como eu estou vendo? Quais são as minhas prioridades no reino de Deus? Para fazer negócio neste mundo, infelizmente, é preciso ter uma carteira cheia de dinheiro. E até impressiona, né? Mas para fazer negócio com Deus, é preciso ter um coração cheio de amor, alegria e paz. Todos os frutos, todo o fruto do Espírito Santo. Quando confundimos as moedas correntes, tentamos comprar a paz com dinheiro, talvez aí acabamos sofrendo por causa dessa síndrome que Salomão colocou. Não devemos monopolizar tudo aquilo que representa um suprimento finito que vai terminar um dia como dinheiro. Pois como o fruto do Espírito é limitado, você e eu temos liberdade de acumular tanto que quisermos. Mas essa tentativa de monopólio é perfeitamente ilegal no reino de Deus. Enfim, amados, de que maneira meus bens materiais, a minha vida, interferem no meu relacionamento para com Deus? De que maneira deixamos, muitas vezes, de fazer o bem? De que maneira eu me sinto no meu status, porque eu tenho alguma coisa, e deixo de contribuir para o reino de Deus efetivamente? Terminando, Jesus pergunta, talvez essa noite peçam a minha alma, o que eu tenho guardado? Para que será? Para a minha posteridade? Para quê? Talvez para os meus filhos brigarem e tornarem-se inimigos por uma herança que... Talvez não tenha tanta coisa assim. Mas viver uma vida simples, administrando aquilo que o Senhor Deus nos colocou, dando prioridade àquilo que Deus quer em nossa vida. O que é que eu tenho pensado até hoje? Se você veio até aqui, eu gostaria que você meditasse. Eu não estou aqui fazendo apologia a você, vou abandonar tudo e sair por aí como um mendigo. Não, de maneira nenhuma. Se Deus o abençoou, seja inteligente, seja sábio para utilizar aqueles recursos que Deus colocou em sua vida. Amém? Mas não confunda, não troque os valores. Não coloque adiante aquilo que não é mais importante que o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Todas as coisas vos serão acrescentadas.